Vamos dar início à videoaula de número 9. A gente vai comentar algumas questões que caíram em concursos da aeronáutica, já que foi publicado um edital para o concurso da aeronáutica agora, inclusive não mais temporário, mas de carreira. A primeira questão fala sobre conceitos, né? Conceitos de tendões, aponeuroses e bolsas. Tá? É uma questão meio confusa. Tem que ter muito cuidado com ela, mas é uma questão relativamente fácil. Diria fácil não, diria mediana. Primeiro conceito, podem aumentar de tamanho em resposta à fricção e facilitam o movimento ao diminuírem de tamanho. Né? Aqui dá a ideia de uma estrutura em que o objetivo é diminuir atrito. Né? Em estruturas que a gente pensa em objetivos de diminuir atrito, né, porque elas acabam aumentando de tamanho em função do aumento, né, do movimento e aumento do atrito, a gente pensa logo em bolsas. Né? E aí, bolsas, você já elimina a A e a B, né, porque é um conceito relativamente tranquilo. O segundo conceito diz que tecidos conjuntivos que ficam entre as áreas de tecidos mais especializados separam os músculos entre si e os revestem. Isso é fáscia, certo? Isso é fáscia. Tecidos largos e relativamente finos, fica uma interrogação aqui, mas vamos pular para o próximo. Envolvidos ou envolvidas por uma fina bainha fibroelástica de tecido conjuntivo frouxo que penetra entre os feixes, inervados por fibras sensitivas. Né? É uma estrutura que penetra os feixes musculares, que é envolvidos por uma bainha fibroelástica de tecido conjuntivo e inervados por fibras sensitivas. Isso daí não tem nem dúvidas que é tendões. Tá? Você sabendo que é o 3 e o 1, né, você confirma a eliminação da A e a B. Então seria 3, 4, 2, aponeuroses, tudo bem, né, tecidos largos relativamente finos. Então a resposta correta seria letra D. Certo? Uma questão que às vezes é recorrente, não é tão complexa quanto essa, mas é uma questão recorrente, e é uma questão da categoria que você não pode errar em hipótese nenhuma, porque é decoreba e cai nessa, e cai, tá? Que são os tecidos conjuntivos que envolvem as fibras musculares, os fascículos musculares e os músculos, né? Então você tem aqui, ó, a fibra muscular, tá? Elas sendo envolvidas pelo endomísio, né? Então o endomísio envolve a fibra muscular. Tá? Endo de interno. Endomísio. Mísio de músculo, endo de interno. Então é a camada mais interna. A camada mais externa, que envolve todo o músculo muscular, todo músculo muscular, todo músculo, é o epimísio. Né? Prefixo ep, de externo. Né? Então ele envolve o músculo. E a terceira e última camada, a intermediária entre endomísio e epimísio, é o perimísio. Que ele envolve o fascículo muscular, que por sua vez é formado de várias fibras musculares.
O músculo, por sua vez, é formado de vários fascículos musculares. Então você tem o endomísio, perimísio e o epimísio, envolvendo fibra muscular, fascículo e músculo. Tá? Essa é uma questão recorrente e que cai e às vezes a gente de bobeira erra, confunde endomísio com epimísio. Basta lembrar do prefixo endo mais interno e ep mais externo. Certo? Uma outra envoltório também que pode cair também em algumas questões, já caiu algumas questões de concurso, é do sistema nervoso periférico. Que o procedimento é o mesmo, muda o nome em função da estrutura que está sendo envolvida, mas a questão do endo, do peri e do epi é a mesma coisa. Então você tem o endoneuro, que é a estrutura, o tecido conjuntivo que envolve o axônio. Então, endoneuro. Você tem vários axônios formando um conjunto de axônios sendo envolvidos pelo perineuro. Então são vários axônios. Não tem um nome específico igual existe para o perimísio, para a fibra muscular. Várias fibras musculares formando um fascículo muscular. Né? E por último, o epineuro. O epineuro ele envolve vários axônios, né? Ele envolve o nervo. Tá? O epi, a porção mais externa. Então, o epimísio, a porção mais externa, envolve o músculo. O epineuro, a porção mais externa, envolve o nervo. O endomísio, a porção mais interna, envolve cada fibra muscular. E o endoneuro envolve cada axônio. Tá? Essa é uma questão, uma questão recorrente, que cai bastante, né? E é da categoria de questões em que você não pode errar, tá? Não pode vacilar. Tá? Eu já vacilei, eu chamo a atenção sobre isso, porque eu já vacilei em algumas questões de concurso envolvendo esses dois conceitos. E um outro também conceito que a gente vai fazer uma aula futura sobre ele é tipos de fibra muscular. Fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, 2A e 2B. Por incrível que pareça, uma das questões que eu errei por vacilo é fibra 1 e fibra 2, né? 2A e 2B. Elas são rápidas. A fibra 1 é rápida ou lenta? Por incrível que pareça, eu já errei esse tipo de questão. Né? Fibras do tipo 1, elas são fibras do tipo lenta. E fibras do tipo 2 é fibras do tipo rápida, sendo a 2A uma fibra considerada intermediária entre lenta e rápida. Tá? Então, esse tipo de questão não pode errar em hipótese nenhuma. Né? Estou chamando a atenção porque eu já errei e isso faz a diferença na hora. Né? Você cai algumas posições num concurso muito disputado por errar uma questão que eu sempre venho chamando a atenção de questões em que você não pode errar, porque senão o seu colega, o seu concorrente, ele não vai errar, ele vai passar na sua frente. Tá? Deixa para errar aquele grupo de questões que eu sempre chamo a atenção, de questões difíceis, as questões que fazem a diferença. Quanto mais estudo, quanto mais repetição de resolução de provas, mais você vai chegar a um nível de estar aí respondendo mais de 80% da prova. Tá? Isso é um dado interessante também, que eu quero chamar a atenção. Você está se preparando para uma prova. Periodicamente você
você tem que dar um tempo nos seus estudos para responder algumas questões de prova. Tá? E num conjunto de questões de prova, eu considero que o candidato está muito preparado para disputar uma vaga se ele acertar mais do que 80% das questões. Tá? Então isso pode te auxiliar em observar se você está preparado ou não para enfrentar aquele concurso. Tá? Acertou mais do que 80% das questões que você separou para responder naquele momento, indica que você está bem preparado. Então vai lá, se inscreve nesse concurso que você tem mais chance. Tá? A próxima questão vai falar sobre pressão arterial média, né? E assinale as afirmativas abaixo. Primeiro, vou mostrar para você o que é a pressão arterial média. A pressão arterial média, ela não é média entre as pressões sistólica e diastólica. Então, lá no segundo item aqui, ó, ele já fala aqui, ó, a pressão média é calculada pela média entre as pressões sistólicas e diastólicas. Isso aqui está errado, tá? Então não é. A pressão arterial média, ela é a pressão diastólica mais 1/3 da diferença entre a pressão sistólica menos a pressão diastólica. Tá? Então, pressão sistólica, 1/3 da pressão sistólica menos a diastólica. O interessante disso aqui é que essa pressão sistólica menos a pressão diastólica é a chamada pressão de pulso. Tá? Que é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Existe também uma outra fórmula, se você for pesquisar, que é da pressão arterial média, que é mais ou menos assim, ó. 2 vezes a pressão arterial diastólica mais a pressão arterial sistólica, isso tudo dividido por 3. Parece muito diferente, mas não é. Tá? Essas duas fórmulas são iguais. Tá? Não tem diferença entre a fórmula de cima e a de baixo. Basta matematicamente você resolver essa fórmula aqui, ó, e você vai chegar a essa aqui. Quem tiver curiosidade de fazer, pode fazer, que você vai ver que é a mesma fórmula. Tá? Então, dá para começar com isso aqui, dá para responder a primeira lá. Ó. A pressão arterial média é obtida durante cada ciclo de pressão do pulso completo. Correto. Né? Ela envolve tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. Então, ela é calculada num pulso completo. A medida da pressão sistólica e a pressão diastólica. Tá? Ela não é calculada pela média das pressões sistólicas e diastólicas, mas ela é medida por um ciclo de pressão do pulso completo. Depois, na 3, vai falar que no fluxo de sangue do sistema circulatório, a pressão arterial média é muito mais importante do que a sistólica ou diastólica. Correto. Tá? Por quê? O que é fluxo? Fluxo é pressão arterial dividido pela resistência. Ou mais especificamente, a diferença de pressão entre as extremidades. Então, a diferença de pressão entre as extremidades tem relação direta com o fluxo. Quanto maior é essa diferença, maior é o fluxo. Por isso que é certo dizer que a pressão arterial média é muito mais importante do que a sistólica ou diastólica isolada. O que você tem que analisar é o conjunto, porque o fluxo está relacionado com a diferença de pressão entre as extremidades. Tá? Uma outra coisa que diferencia, que relaciona com o fluxo sanguíneo é a resistência. Né? Primeiro, o conceito de fluxo sanguíneo. Né? O fluxo ele é a quantidade de sangue que passa por um vaso numa determinada unidade de tempo.
tá? O normal de um sujeito em repouso fica em torno de 5 litros por minuto. Isso é o fluxo normal, 5 litros por minuto, ou seja, passa pelos vasos do corpo 5 litros de sangue por minuto. Isso te dá um conceito também que a gente já conversou em vídeos anteriores, que é o chamado débito cardíaco. Né? Então, o fluxo sanguíneo está relacionado diretamente com o débito cardíaco. E lembrando que débito cardíaco é igual a volume sistólico vezes frequência cardíaca. Certo? Tem uma aula que a gente falou sobre o VO2 máximo, em que a gente comentou algumas questões sobre débito cardíaco. Né? A resistência, então, ao fluxo, se você aumenta a resistência ao fluxo, se você aumenta a resistência, você diminui o fluxo. Essa resistência, ela varia de acordo com o comprimento do vaso, com a viscosidade do líquido e com o raio do vaso, né? Que é dado por essa fórmula aqui, ó. Onde esse N aqui bonitinho aqui é a viscosidade, o L é o comprimento do vaso, e o R é o raio do vaso. Então, quais as relações que estabelece aqui entre comprimento, viscosidade e raio? Quanto maior a viscosidade, maior a resistência. Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Então, quanto maior o comprimento do vaso, maior a resistência da resistência. Quanto maior a viscosidade do sangue, maior a resistência. E quanto maior o raio, menor a resistência. Há uma relação aí indiretamente proporcional entre o raio e a resistência. Então, é o calibre do vaso, né? Quanto maior o calibre do vaso, menor a resistência. E essa relação é dada por uma potência elevada a 4, a quarta potência. Então, isso indica o quanto a variação do raio tem relação com a resistência. E quanto essa resistência tem relação com o fluxo. Então você vê que o raio do vaso, ele é extremamente importante, né, a sua variação com a resistência, que tem uma relação com o fluxo. E aí também tem uma relação com a PA, porque se eu pegar essa PA aqui, ó, e alterar a fórmula, eu tenho que a PA é o fluxo vezes a resistência. Quanto maior a resistência, maior vai ser a PA. Né? Então, se eu aumento o raio aqui, eu aumento a resistência, eu aumento a diferença de pressão aqui de maneira significativa. Então, eu mostro aí a relação que existe entre resistência e fluxo e pressão. E por último, a pressão arterial média determina a taxa média de fluxo sanguíneo através dos vasos sistêmicos. Correto. Né? Se existe uma relação da PA com o fluxo, existe uma relação também em relação à questão da pressão arterial média. Né? Ela vai determinar a taxa média de fluxo sanguíneo através dos vasos sistêmicos. Tá certo? Então, essa questão também é correta. Então, a primeira é correta, a terceira e a quarta, por isso a resposta da questão é letra D. Passando para a próxima questão, ele vai falar sobre débito cardíaco e assinale a alternativa correta. Essa é uma questão fácil, que a resposta já está ali, ó, batido ali, ó.
o débito cardíaco médio de um adulto em estado de repouso total é 5 litros por minuto. Tá? Algumas literaturas falam em 4,9 litros por minuto, mas o correto é 5 litros, entre 4,9 e 5 litros. Apareceu, e a gente vai ver que as outras respostas estão erradas. Quando o débito cardíaco necessita ser aumentado, a estimulação parasimpática assume o controle e torna o coração uma bomba mais eficiente. Olha só, o débito cardíaco é o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. Tá? O sistema nervoso autônomo ele tem influência direta no débito cardíaco. E aí, como é essa influência do sistema nervoso autônomo? Lembrando que eu vou fazer um vídeo sobre o sistema nervoso autônomo ainda. Tá? Essa relação do sistema nervoso autônomo com o débito cardíaco se dá da seguinte maneira: aumentando a força de contração do músculo cardíaco. Se eu aumento a força de contração do músculo cardíaco, eu aumento o meu volume sistólico, correto? E, consequentemente, eu aumento o meu débito cardíaco. Eu posso também alterar o meu débito cardíaco aumentando a minha frequência cardíaca. Aumentando a minha frequência cardíaca, eu vou também aumentar o meu débito cardíaco. Tá certo? Então, essas duas maneiras que eu tenho, e no caso eu tenho não, né? Que o sistema nervoso autônomo tem, de alterar o débito cardíaco, aumentando o débito cardíaco. Tanto o aumento da força de contração quanto o aumento da frequência cardíaca, ambos têm relação com o sistema simpático e não parasimpático. Quando o tônus do sistema parasimpático aumenta, eu aumento a força de contração e aumento a frequência cardíaca, aumentando o meu débito cardíaco. Então, a letra B, o errado é a estimulação parasimpática. Tá? Então, na verdade, era a estimulação simpática que assume o controle e torna o coração uma bomba mais eficiente, muito eficiente, aumentando a força de contração e aumentando a frequência cardíaca. Beleza? Letra C. O débito cardíaco é regulado pela quantidade de sangue que sai do coração para os vasos periféricos. Não. A quantidade de sangue que sai do coração para os vasos periféricos está relacionado ao volume sistólico e não somente ao débito cardíaco. Por quê? Porque esse débito cardíaco está relacionado também com a frequência cardíaca. Tá? Uma outra relação também importante do débito cardíaco é que uma das aulas anteriores eu falei que o VO2 é igual ao débito cardíaco vezes a diferença arteriovenosa. Tá? Eu posso dizer que o débito cardíaco é a diferença, o volume, o VO2 máximo, dividido pela diferença arteriovenosa. Eu só melhorei essa fórmula aqui para isolar o débito cardíaco. E mostrar que o débito cardíaco tem uma relação também com o VO2 e com a diferença arteriovenosa. Quanto maior essa diferença arteriovenosa, menor o débito cardíaco. Então, o débito cardíaco se relaciona não só com a quantidade de sangue que sai do coração. Essa quantidade do sangue que sai do coração aqui é um conceito de volume sistólico. Ele tem relação também com a frequência cardíaca. Então, essa questão também está errada. Essa proposição também está errada. A letra D é os 50 litros por minuto, é o máximo que o coração irá bombear quando o coração é bastante exigido. Né? No exercício, você pode ter um aumento significativo do débito cardíaco. Esse aumento pode chegar até 6 vezes o normal. Mas no caso ali ele fala de 10 vezes
o aumento do débito cardíaco. Então está errado, né? É um exagero. Você falar em aumento de 50 litros por minuto é o máximo que o coração irá bombear o sangue, mesmo numa atividade de estresse máximo, que é o exercício, né? Que coloca o corpo, a homeostase do corpo, em uma situação complexa, né? Complicada, mas não chega a 50 litros de sangue por minuto. Teria que aumentar muito o volume sistólico, muito a frequência cardíaca, sendo que o volume sistólico também ele tem uma limitação, né? Ele tem uma limitação, você não consegue aumentar muito o volume sistólico, porque você começa a aumentar muito a frequência cardíaca e o aumento da frequência cardíaca diminui a quantidade de sangue que tem lá no ventrículo esquerdo, né? O volume de sangue que tem no ventrículo esquerdo, porque não dá tempo de encher. O tempo de enchimento diminui muito com o aumento da frequência cardíaca. Então você tem um limite aí no volume sistólico. Diz aí em torno de 40% da capacidade máxima de um sujeito, ele é alterado pelo aumento do volume sistólico. Os outros é alterado por outros componentes. Frequência cardíaca, diferença arteriovenosa, né, relação direta com VO2 máximo que a gente já falou nas aulas anteriores. Tá certo? Então não chega a 50 litros por minuto. A próxima questão fala que no estudo da biomecânica, um dos fatores que afetam a geração de força é a relação força-velocidade, né? A força máxima que o músculo pode desenvolver é determinada pela velocidade de encurtamento ou de estiramento. Velocidade de encurtamento. Ou de aumento do quê? Do tamanho do músculo. Né? Se aumenta o tamanho do músculo, a força máxima tem uma relação com o aumento do tamanho do músculo. Né? Esse aumento da força máxima tem uma relação direta com o aumento da área de secção transversa do músculo, que nada mais é que o aumento do tamanho do músculo. Mas você pode ler, né, alguma questão com esse termo, área de secção transversa. Tá certo? Quanto mais forte for o músculo, maior será a magnitude que é a quantidade máxima de força que um músculo é capaz de gerar antes de aumentar de comprimento. Então ele não aumentou o comprimento. Quando o músculo faz uma contração em que ele não aumenta o comprimento, eu estou diante de uma contração isométrica. Né? Se ele aumenta a contração, a força de contração isométrica, no caso aqui, ele aumenta a tensão isométrica máxima. Tá? Então, a tensão isométrica máxima, que é a quantidade máxima de força que um músculo é capaz de gerar antes de aumentar de comprimento, à medida que a resistência é aumentada. Então, a resposta correta dessa questão é letra B. Né? Esses testes de força máxima, né, teste de força máxima, eles têm uma relação direta com a medida da força isométrica máxima, ou força da tensão isométrica máxima. Então, realmente, a resposta correta é a letra D. Então, a gente termina esse primeiro vídeo, é a videoaula de número 9, mas é o primeiro vídeo de uma série de questões que caíram já em concursos anteriores da aeronáutica. Se você gostou, aquele velho recado, curte, compartilha, divulgue, né? Se inscreva no canal, clica lá no sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua ajuda na divulgação. Até o próximo vídeo.